Boa noite a todos. Aqui é a quarta aula, como iniciar na Bolsa de Valores através da análise técnica. Eu sou o Rodrigo Leite Trader, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre figuras gráficas. Então, as figuras gráficas, elas são padrões que se repetem quando a gente está operando, né, os gráficos. Então, volta e meia a gente se depara com algumas figuras que muitas vezes podem representar alguns indícios e podem nos auxiliar durante as nossas operações ali na bolsa, tá? Então, o primeiro padrão que nós vamos falar é do triângulo simétrico, tá? Então, o triângulo simétrico, ele pode aparecer em qualquer local, geralmente do gráfico. Geralmente ele aparece após um rally maior ou o mercado às vezes fica um pouquinho mais de lado e ele de repente começa a fazer esse tipo de padrão. E o triângulo simétrico ele pode romper tanto para baixo quanto para cima, tá? Então ele vem aqui nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um movimento de alta, e o mercado recua, volta, faz um topo menor do que o topo anterior, volta, fez um fundo menor do que o fundo anterior, e aí ele rompe essa parte aqui, essa linha de tendência de baixa do triângulo simétrico para cima, tá? Indicando aqui uma continuidade da tendência de alta ou um início de uma tendência de alta aqui, tá? Então esse é o triângulo simétrico rompido para cima. Então ele veio, fez uma perna, a primeira perna, deixou um topo, não conseguiu fazer um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Quando subiu, deixou um topo mais baixo do que o topo anterior e assim ele foi formando esse triângulo, tá? O triângulo simétrico, ele pode ser rompido para baixo também. Então o movimento ele veio nesse exemplo, deixou um topo, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais baixo do que o topo anterior, e aí ele rompeu para baixo, iniciando uma tendência inferior, né, uma tendência de queda, ou uma continuidade do movimento anterior de queda que o mercado pudesse vir apresentando, tá? Então, o triângulo simétrico ele pode ser rompido para baixo ou para cima. E a gente vai marcar ele exatamente dessa maneira como a gente marcou aqui. Então, a gente vai ver o preço, né? Identificar as regiões que o preço parou e voltou. E aí nós vamos traçar as nossas linhas inferior e superior formando um triângulo, tá? Geralmente, quando o triângulo é rompido, ele tende a ter como alvo, né, essa parte maior, né, do ângulo do triângulo. Então, isso aqui até pode servir para a gente como alvo, né? A gente traça uma linha aqui nessa região, né, ligando essas duas pontas, né? E aí a gente tenta traçar aqui nessa região para é, tentar fazer um alvo aqui na operação, tá ok? E aqui nesse triângulo aqui simétrico rompendo para baixo, a mesma coisa, podemos aqui verificar o tamanho desse ângulo e jogar ele aqui nessa região e traçar nosso objetivo conforme o ângulo aqui nesse triângulo rompido para baixo, tá ok? Então esse é o triângulo simétrico. Pode nos auxiliar, tá, nas operações. E aí depois a gente tem um outro padrão que é o triângulo descendente. O triângulo descendente ele tem só uma das partes apontadas para baixo, né? Então ele tem uma linha de tendência de baixa, porém ele tem uma região de suporte com fundos mais ou menos no mesmo nível. Então a gente vai começar a identificar na análise do gráfico, né? Podemos identificar esse tipo de padrão. O movimento ele vem, faz um topo, desce, faz um fundo, deixando um fundo mais ou menos no mesmo nível do fundo anterior. Quando ele subir, ele vai deixar já um topo mais baixo do que o topo anterior e assim sucessivamente, fazendo fundos no mesmo nível e topos cada vez mais baixos, tá? A partir do momento que ele
faz dois topos, um topo mais baixo do que o outro, deixando o fundo no mesmo nível, a gente já consegue traçar essa linha de tendência de baixo e já traçar essa região de suporte, tá? Geralmente esse tipo de triângulo ele indica o quê? Que o movimento está perdendo força, né? Os compradores estão perdendo força dentro do movimento do preço, porque o preço subiu, fez um topo, desceu, não conseguiu romper aqui o topo, o fundo anterior, né? Testou. Quando subiu, não teve força para testar o topo anterior, voltou, testou novamente aqui o fundo, a região de suporte, não conseguiu passar. Os compradores tentaram levar o preço novamente para cima, não conseguiu nem testar o topo anterior, desceu e assim ele foi vindo até romper essa linha inferior do triângulo descendente, tá? Essa região de suporte, indicando que continuidade de um movimento de baixa, tá? Então, triângulo descendente, isso aqui não é 100%, tá? Então, tudo na bolsa tem um certo grau de erro, não tem nada que é 100% de acerto, não é porque eu estou vendo que eu identifico esse tipo de padrão na minha análise, no meu estudo do gráfico, que é 100% de certeza que ele vai fazer isso, tá? Em geral, a maioria das vezes é isso que acontece, tá? Ele tende a romper para baixo, mas não é 100% de certeza que o movimento vai fazer. Porém, existe grande chance disso acontecer, tá? Então a gente pode ficar ligado e acompanhando o preço e esperar o preço romper. Geralmente assim depois mais para frente a gente explica no gráfico mesmo como que faz as operações de uma forma mais tranquila, mais correta. Então o movimento rompendo, né, geralmente assim como o triângulo descendente, a gente pode traçar uma linha aqui nessa região, né, de uma ponta até a outra e reproduzir ela aqui no rompimento para a gente ter geralmente um alvo aqui. Geralmente nessas operações esse ângulo aqui ele serve como alvo, tá? Onde o preço pode vir buscar depois do rompimento. Tá? Eu geralmente não gosto de usar esse tipo de análise, não utilizo esse tipo de análise para buscar meus alvos, eu utilizo só meus alvos, eles são baseados mais em regiões específicas de suporte e resistência, que eu traço as minhas estratégias, as minhas regiões nas operações, mas aqui é mais para vocês terem em mente aí como que pode ser realizado e como que funcionam aí as análises de padrões gráficos e no triângulo descendente, tá? Então esse é o triângulo fazendo fundos, topos sempre mais baixos do que os anteriores. E aí nós vamos encontrar no gráfico também o triângulo ascendente, que é o oposto, né, do triângulo descendente. Agora o preço ele faz topos no mesmo nível e vai fazendo fundos cada vez mais altos, tá? E aí aqui eu já consigo identificar a partir de dois fundos deixados, e depois dele testar aqui a mesma região e não conseguiu passar, eu já consigo estar traçando as minhas regiões, né, de resistência aqui na parte superior e a minha linha de tendência de alta, onde o preço tende a obedecer, a segurar até o momento do rompimento, tá? Isso aqui geralmente em regiões de consolidação de preço, muitas vezes a gente enxerga isso, tá? Depois do preço fazer um movimento de alta, ele tende a ficar um pouco lateral, e aí depois de um movimento lateralizado, ele começa a fazer esses fundos cada vez mais altos, tentando romper a parte superior aqui, que é a nossa resistência, né? Até o momento que ele consegue romper e aí ele continua a tendência anterior, tá? Então aqui da mesma forma, né? Podemos pegar um ângulo aqui e traçar aqui como objetivo de alvo, tá? Mais uma vez falando, não gosto de operar dessa maneira, eu prefiro sempre operar os pullbacks que o movimento faz. Então nessa situação esperaria o preço andar um pouquinho, tá? Para confirmar esse rompimento aqui dessa resistência, que é uma resistência importante, que o preço bateu uma, duas, três, né? Aqui dentro desse triângulo ascendente.
esperaria o preço andar um pouquinho, recuar para aí sim a gente pensar numa melhor entrada dentro de uma operação, tá? Então esse é o triângulo ascendente, topos mais ou menos no mesmo nível, fundos cada vez mais altos, dando aqui a possibilidade da gente traçar aqui o nosso triângulo, tá ok? Vamos lá para a próxima figura. Aqui é uma figura bem que a gente consegue identificar bem nos nossos estudos, nos nossos gráficos, uma figura fácil de identificar, tá? Aparece bastante, que é o retângulo. Então aqui eu tenho duas linhas traçadas, tá? Marcando topo e fundo, tá? Nessa exemplo a gente pode observar que os topos e fundos eles ocorrem mais ou menos no mesmo nível. Aqui eu estou colocando de forma didática para vocês entenderem a teoria, entender de forma didática a análise técnica para depois pegar esse conhecimento prévio, esse conhecimento básico e tentar empregar dentro da análise mesmo do gráfico, usando candles, usando linhas, né? Para a gente poder estar fazendo na prática as nossas análises já com mais conhecimento dentro da análise técnica. Então, o retângulo ele é formado por topos e fundos mais ou menos no mesmo nível. Então, o retângulo ele pode ser rompido, tá? Geralmente, a maioria das vezes, ele é rompido ou para baixo ou para cima. Ele não tem, aqui ele demonstra a indefinição de preço, tá? Porque o preço ele está andando no mesmo nível, né? Ele não está me mostrando fraqueza de um lado, fraqueza de outro. Ele está me mostrando que o preço ele está andando dentro de um range e que ele só vai assumir sem tendência, né? Um preço sem tendência, só vai assumir ou iniciar uma nova tendência a partir do momento que ele romper a parte superior aqui ou a parte inferior, que seria a resistência e o suporte, tá? Então aqui a gente conseguiria também ficar de olho nessas operações, aqui nessas regiões, a partir do momento que eu identifico que esses retângulos, que o preço está em consolidação, o preço está lateral, eu posso também procurar operações de compra e venda aqui no mercado, tá? Sempre em regiões de resistência, procurar venda, sempre em regiões de suporte, procurar compra, tá? Então eu sempre vou observar essas regiões, demarcar para mim poder procurar oportunidades próximas a essas regiões que eu demarquei dentro do retângulo, tá? A partir do momento que o preço rompe para um dos lados, eu também posso utilizar a largura desse retângulo formado como um alvo, tá? Então eu pegaria aqui a largura dessa linha vermelha com a linha verde e projetaria ela aqui a partir do rompimento para ter como objetivo de alvo dentro da minha operação, tá? Poderia ser feito dessa maneira, tá ok? E aí a gente tem um outro tipo gráfico que é bem comum também da gente enxergar, que seria o topo duplo, tá? O topo duplo é bem interessante porque ele me mostra uma fraqueza do movimento e geralmente o topo duplo ele pode ser visto dentro da análise técnica como uma figura de reversão, tá? Reversão de movimento. Então o topo duplo ele se dá a partir de movimentos de alta. Então o preço ele vinha em topos e fundos ascendentes numa tendência de alta até o momento que ele encontra uma região de resistência de preço, tá? Então ele encontra uma região de resistência, uma região onde eu estou tendo uma força maior vendedora, e aí ele recua, né? Ele deixa um topo, e aí os compradores tentam novamente mandar o preço para cima, continuar a tendência, mas mais ou menos no mesmo ponto do topo anterior, ele deixa aqui uma falha, né, de continuidade, uma falha de teste de topo, não rompendo e mandando o preço para baixo, rompendo o fundo anterior deixado, tá? Aqui nada mais ele está fazendo do que um pivô, né? Ele fez aqui um topo, fundo, topo, rompeu esse fundo anterior aqui, tá?
e aqui ele já tende a iniciar aqui uma tendência de baixa, tá? Fazendo topos e fundos descendentes. Então esse topo duplo aqui, ele é interessante, ele é importante, às vezes eu identificar no movimento, topo duplo, tá? Após movimento de alta, né? Sempre eu vou encontrar nessas ocasiões, então sempre nessas ocasiões ele pode me significar que o preço ele está perdendo força, né? Após o primeiro topo deixado sentir uma resistência aqui e após mais uma tentativa, os compradores não conseguirem romper o topo anterior e aí os vendedores entrarem aqui com maior força, mostrando uma reversão de movimento. Então é importante porque aqui eu posso identificar oportunidades aqui dentro do mercado para talvez entrar vendido numa possível reversão de movimento, tá? Então é importante a gente também ter em mente esse tipo de movimento para a gente poder depois tentar identificar nos nossos gráficos, nas nossas análises, para a gente projetar e procurar algum tipo de oportunidade dentro do mercado, tá? Assim como o topo duplo, eu tenho fundo duplo, que da mesma forma ele vai me indicar uma reversão de movimento, tá? Tudo isso, gente, eu estou explicando de uma forma simples, de uma forma didática, para que vocês entendam os conceitos dentro da análise técnica, tá? Isso aqui na dinâmica depois do mercado, ele não é bonitinho, às vezes bem desenhadinho, é mais ou menos naquela região, tá? Porque o mercado não tem 100% de nada. Então aqui a gente está fazendo de forma didática para vocês entenderem e depois na prática ali a gente tentar identificar e usar todos esses conceitos aí para as nossas operações. Então o fundo duplo ele vai me indicar uma fraqueza na continuidade do movimento de queda. Sempre ele vai aparecer na região de fundo, tá? Após uma movimentação de baixa, tá? Após uma tendência de baixa, o preço vem, sente um suporte aqui, aqui tem mais compradores tentando segurar o preço. Nesse primeiro momento aqui, o preço recua, né? Os compradores conseguem levar o preço um pouco para cima, os vendedores voltam novamente a tentar tomar conta aqui do pedaço e mandar o preço para baixo, mas novamente mais ou menos no mesmo ponto onde os compradores seguraram o preço anteriormente, aqui novamente o preço tende a segurar, demonstra uma falha da continuidade aqui do movimento, né? Porque ele não deixou um fundo mais baixo do que o fundo anterior, então ele segurou o preço aqui. Aqui eu já posso ficar em alerta porque aqui pode me demonstrar uma reversão, possibilidade de reverter o movimento de queda para um movimento de alta, tá? Então, sempre importante identificar essas regiões. Tudo isso aqui depois vocês vão ver em outras aulas, em outras explicações que depende de um contexto do mercado, leitura de candle, região que o mercado vem apresentando esse tipo de figura. Tá? Então tudo isso é importante, mas aqui, como eu já falei anteriormente, aqui é de forma simplificada, de forma didática, para vocês entenderem de uma forma mais básica os movimentos e as figuras do mercado. Tá? Outro tipo de figura que nós encontramos dentro do mercado também, da análise gráfica, é o OCOI, tá? Que é o ombro, cabeça, ombro invertido. O ombro, cabeça, ombro invertido, ele vem depois de uma tendência de baixa, né? O mercado vai fazer um fundo, tenta novamente aqui faz um pullback, né? Dá uma respirada aqui no movimento, os compradores tentam levar para cima meio sem força ainda, para numa região e ele deixa essa região que a gente chama de cabeça. Então esse é o ombro, né? E essa é a região da cabeça. Então aqui a parte do ombro é um movimento após um movimento de topos e fundos descendentes. O preço vem em queda, deixa essa região de ombro, tá? Leva para cima, o preço vem numa puxada mais forte para baixo, deixa aqui um fundo
mais baixo que o fundo anterior, e aí ele sobe, tá? Sobe até mais ou menos próximo ao topo anterior aqui dessa região de ombro, volta novamente aqui, não consegue romper o fundo anterior, então ele demonstra já para mim aqui o que? Uma fraqueza na tendência de baixo, porque geralmente quando você está em tendência de baixo, o preço ele faz o que? Topos e fundos mais baixos, né? Então aqui ele fez um topo, fundo mais baixo. Na lógica ele teria que continuar, né? Ele fazer um pullback aqui e novamente preço para baixo, fazendo um fundo mais baixo do que esse fundo aqui da cabeça. Não conseguiu, tá? Foi para cima, testou a região aqui dessa resistência, que é a linha do pescoço, do ombro, cabeça, ombro que a gente fala. Testou essa região do pescoço, aqui é a linha do pescoço. Não consegue passar, porque é uma região de resistência, né? O preço vem, faz um pullback. Os vendedores já mostram fraqueza, não conseguindo nem testar o fundo anterior. E aí o preço tende a romper essa linha de cabeça e ir lá para cima. Aqui eu posso utilizar, né, fazer um cálculo aqui dessa região amarela até a ponta aqui da região de pescoço e projetar isso aqui para cima também como alvo da minha operação, da minha entrada aqui dentro do mercado. Se caso eu entrei comprado nessa ocasião, então aqui eu verificaria essa região, né? Daqui até aqui, mediria e projetaria aqui para a gente ver mais ou menos aonde o preço poderia estar chegando dentro dessa figura gráfica que a gente encontra dentro do mercado, tá? Então o OCOI ele é uma figura de reversão de alta. Então ele é uma figura que após o preço vir em uma tendência de baixa, ele aparece mostrando uma reversão de movimento para movimento de uma tendência, início de uma tendência de alta, tá ok? E aí a gente tem o ombro, cabeça, ombro, que é o contrário do OCOI, né? O OCOI ele aparece após um movimento de baixa, né? Agora o ombro, cabeça, ombro ele vai me aparecer após uma tendência de alta. É um movimento, é uma figura que a gente sugere uma reversão de movimento, tá? É uma figura de reversão de movimento de baixa. Então a gente vem aqui após movimento de alta, o preço faz um topo maior do que o topo anterior, porém o fundo mais ou menos aqui testando a região desse fundo anterior deixado. Tenta novamente subir, não consegue, deixa o ombro mais ou menos na mesma altura do ombro anterior e aí ele tende a romper a linha do pescoço aqui e seguir a sua tendência, iniciando uma tendência de baixa, tá? Por quê? Porque ele está fazendo aqui um pivô de baixa, né? Um topo mais alto do que o topo anterior e aí buscando aqui, rompendo o fundo, deixando um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Então esse aqui é o ombro, cabeça, ombro, tá? Mostrando uma reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa. Bastante encontrado também dentro das nossas análises, tá ok? Então aqui é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá ok? É uma aula didática, uma aula prática aí para vocês poderem ter um pouco mais de noção desse tipo de figuras que é comum a gente encontrar dentro da análise técnica e vocês depois já vão conseguir estar identificando essas figuras e pode servir de auxílio para as tomadas de decisões ali dentro das suas operações, tá ok? Então, obrigado a todos por mais essa oportunidade dessa aula. Próxima aula vamos falar um pouquinho sobre candlesticks, né? Sobre os candles, né? Que é importante também a gente tá aprendendo sobre isso. São aulas básicas, né? Para a gente poder estar seguindo aí mais para frente nas nossas aulas mais avançadas, já de análise dentro do gráfico e algumas operações aí para vocês estarem já aprendendo na prática como fazer a leitura do gráfico, como procurar as melhores regiões para se operar e oportunidades.
Ok? Muito obrigado, até a próxima.